Olá, eu me chamo Valéria Arbex e hoje em Adoráveis Personagens é dia de Doralice. Eu estava lá. Se aquele dia fosse marcado por uma única palavra, eu escolheria camarim. Doralice terminou a sessão daquela noite, sentou no banquinho de madeira que ficava na coxia do lado direito do palco. Para quem não sabe, coxia fica tanto de um lado como do outro do palco. É o cantinho das atrizes, é onde elas ficam antes de entrar em cena, esperando a deixa. É onde elas ficam para assistir as colegas que estão em cena, ou segurando um objeto para entregar para o colega, ou para pegar o objeto, se trocam na coxia e por onde sai o cenário. Doralice estava na coxia quando terminou o espetáculo. E ali ela recebeu os cumprimentos das colegas de ofício, uma por uma, como se fosse uma noiva. Elas passavam por ela, davam um abraço silencioso, como se ao olhar para ela perguntassem: Doralice, você tem certeza disso? Já tinham derramado sobre ela nos últimos meses tantas perguntas, ponderações, trouxeram as memórias distantes de todas as temporadas que viveram juntas. E aquela personagem, aquela sessão, aquela cena inesquecível que nos acotovelávamos atrás da cortina para assistir. Eu mesma procurava um buraquinho na cortina e o melhor ângulo para assistir pela 100ª vez a Medéia dela. Ela caía de joelhos no palco, com um refletor em cima, os cabelos longos avançavam no proscênio, e quando ela levantava o rosto para a plateia, apenas uma lágrima corria do olho direito, colorida pelo lápis azul. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. A plateia mal respirava. Que momento! Só o teatro que dá essa experiência de respirarmos juntas dentro de uma caixa preta. Somos atravessadas pela sensação e olha que nunca mais volta. Cada uma vive de um jeito o instante da cena. Troca pura, ao mesmo tempo que é íntima, unidas por algo que nunca mais vai voltar. Já experimentaram essa sensação no teatro? O teatro e você, Doralice, se misturam. Não consigo imaginar o palco sem você e você longe dele. Ela cansou de ouvir e pediu, por favor, que parassem de insistir. Era um direito dela. Doralice se tornou atriz porque acompanhava desde os 6 anos de idade a sua tia Neide, que era camareira. Ela ficava no canto do camarim, observando a tia organizar com etiquetas os figurinos de época. Ela passava impecavelmente cada peça de figurino, deixava os calçados enfileirados, as perucas escovadas, as toalhas e os roupões em ordem. Dorinha se encantou pelas saias rodadas com 3 camadas de tule, ainda quando tinha um arame por baixo. Ela gostava de passar os dedos miúdos no tecido, se entrelaçava com as saias. A tia chamava por ela, Doralice! E ela surgia de dentro das camadas de tule, sorrindo. Cresceu ali, entre o camarim e aquele grande corpo que é o teatro. Sabia de cor as falas das atrizes, aplaudia todos os dias da coxia, corria por fora do teatro até o saguão, passava pela bilheteria, dava a volta e subia as escadas até o urdimento para chegar ao maquinário. Assim Dorinha podia assistir a cena de cima, mas gostava mesmo de observar a transformação das atrizes diante do espelho. Acompanhava quietinha no canto do sofá, elas cobrirem a pele com a base, os olhos ganharem cor, as sobrancelhas crescerem e a boca, sendo desenhada com vermelho sangue. Eu acredito que todas as crianças guardam pelo menos uma lembrança como essa. Eu mesma me lembro de um Natal que ganhei a boneca mãezinha e do cheiro da boneca nova, a sensação da felicidade de carregar nos braços o desejo materializado. Até a sensação que eu tive em abraçar a boneca, ela volta todinha quando eu lembro. Olhava para ela ainda sem acreditar que estava no meu colo.
E você? Quando o espetáculo começava e o camarim ficava vazio, ela se aproximava da bancada das atrizes e com delicadeza passava o dedo nas cores das sombras, coloria um pouquinho as pálpebras, os lábios, corava as bochechas, passava a esponja no pequeno pescoço e ficava ali, diante do espelho, com bordas de lâmpadas. Sentava na cadeira ainda quente, nesse momento que o coração dela batia mais forte. Era como se experimentasse um instante de prazer adiantado. Guardou para ela o desejo de também um dia entrar em cena. Quem nunca guardou só para si um desejo que parecia enorme e distante de ser alcançado? Aconteceu o inevitável, a estreia. Chegou o dia, ainda adolescente, um pequeno papel, 2 falas só. Ela entrava pelo lado esquerdo da coxia, sapato de verniz, vestido plissado com uma bolsinha azul na mão direita e chapéu com fita. Doralice não dormiu na véspera da sua estreia. Ensaiou as suas falas tantas vezes, tinha pânico de esquecer. Sempre ouviu isso no camarim. As atrizes falavam que tinham um pesadelo de esquecer o texto, diante do teatro lotado. Ela pegou para ela o pesadelo e por isso repetia sem parar com todas as entonações possíveis inúmeras vezes. Me chamo Ivone. O senhor poderia me informar aonde fica a estação de trem? E no dia, falou com a voz altiva. Queria aproveitar todas as sílabas, o sabor de se ouvir, a presença no palco, no silêncio da plateia, os olhos atentos para ela no centro da ribalta, a luz esquentando ela. Ela se lembrava que uma atriz dizia assim: Doralice, a atriz é igual mosca. Onde tem luz ela vai. Desejaram merda, na deixa, certinha, Doralice deu a sua fala para o ator que fazia o guarda de trânsito. Ela sentiu um buraco no estômago e foi como um mergulho. As tias, como ela chamava, assistiam da coxia ao seu nascimento como atriz, com os olhos cheios d'água. Elas colocavam a mão no peito, uma mistura de orgulho e participação na escolha de Doralice. Quando ela saiu de cena, foi recebida com abraços e beijos e cochichos. Parabéns, parabéns, Doralice. E o grande presente da noite, uma galharufa para dar sorte e prometida para o grande dia. Um pequeno pincel para os olhos com cabo prateado, com uma fita vermelha amarrada, que ela carregava para todos os teatros dentro da sua frasqueira de maquiagem. Foram tantas excursões, temporadas, teatros, personagens dramáticas, comédias, clássicos, textos contemporâneos, protagonistas, antagonistas, personagens pequenas e marcantes, e como diziam as tias, não existe personagem pequena, existe atriz pequena. E os camarins? De todos os tamanhos, camarins pequeninos, enormes, e quando tinha que improvisar com seu espelhinho e uma cadeira na coxia dos teatros sem camarim, lembrava divertidamente para as alunas o dia que fez uma peça na praça da cidade e montou o seu camarim debaixo de uma jabuticabeira. Pendurou o espelho na árvore, ligou a lanterna para se maquiar. Foi uma linda sessão, ela disse. Muitas pessoas levaram a cadeira de casa para irem ao teatro pela primeira vez. Quem se lembra da primeira peça de teatro que assistiu na vida? Ela fez do ofício um ensinamento também. Gostava de dar aulas, observava o melhor de cada cena, mesmo que fosse um olhar, um silêncio, um gesto, uma fala. E se apegava a esse momento. As atrizes fazia crescer, puxava o fio dos atores, valorizava, tinha o dom de fazer desabrochar a vocação ainda tímida e sempre repetia para eles: o mais importante é a vocação. Só talento não sustenta uma atriz na estrada do teatro. Sua vida nos últimos 50 anos foi coalhada de personagens, companheiras de cena, autoanálise, defesa de opinião, exuberância, dias difíceis, crises existenciais, teatros abarrotados, filas de dobrar o quarteirão, aplausos.
Mas também teve teatro vazio, temporadas fracassadas, pilhas de textos marcados, anotações nos cantos das folhas, referências, leituras. Ela gostava de ensaiar, de vasculhar o texto, de debulhar as falas. Doralice dizia que era sem fim. Por isso é bom, nunca acaba. Foram muitos, muitos, muitos anos. Se autodenominava uma trabalhadora do teatro e dizia ao final das aulas: teatro não tem glamour. Mas no último ano tinha entristecido. Não sabia explicar porquê. Numa noite, depois da sessão das 21 horas, ela chegou em casa, sentou no sofá, ficou em silêncio por muito tempo, vazia por dentro, e sentiu que não queria voltar no dia seguinte. E decidiu: vou me preparar para parar. Doralice tinha um amor tão grande pelo seu ofício que, ao se dar conta que esse amor poderia morrer, ela decidiu que precisava parar para preservar vivo esse amor dentro dela. Conversou com quem tinha que conversar na companhia, que estava há mais de 40 anos. Tentaram convencê-la de todas as formas. Ela ouviu com carinho, mas pensava decidida: elas não entendem, porque não podem sentir por mim. A verdade é que a gente não sabe o que se passa dentro da outra pessoa. Às vezes nem o que se passa dentro da gente. Ela se imaginou envelhecendo nos palcos. Assim ganharia mais personagens. Uma profissão generosa. A cada década posso fazer mais personagens. Só ganho. Eu nunca vou perder. O rosto de uma atriz ganha com as rugas novas possibilidades. A máscara envelhece e agrega tantas vidas junto com ela. Que dádiva de ser atriz. Isso não mudou nela. Ainda acreditava. Mas aquele fio que atravessou Doralice naquela noite foi o suficiente. Ela até achou que poderia reacender a vontade, mas o ano correu e tudo se confirmou. Administrava a tristeza dentro dela para não crescer e matar o amor. Se preparou para o momento, a saída, sem drama, sem choro. Foram muitas personagens que caminharam comigo. Elas foram se acumulando dentro de mim, deixaram rastros, me marcaram, e quando uma atriz entrar em cena, eu estarei junto com ela. As que vieram antes de mim abriram as cortinas para que eu entrasse, cederam lugar, e pensem naquelas que ainda nem nasceram. Falou no último dia, rodeada de rostos molhados e maquiagens borradas. Distribuiu entre as atrizes a sua maquiagem como uma galharufa tardia. Um pó de arroz para você, essa sombra para a sua personagem que está só nascendo, esse jogo de pincel, dividam. Levou o seu roupão, as pantufas e mais nada. E disse quando cruzou a porta do camarim: minhas personagens moram em mim. Quando ficou em casa na primeira noite, sem fazer o mesmo trajeto para o teatro depois de tantos anos, ela sentiu um silêncio bom. Ela foi até o seu quarto, sentou de frente para a penteadeira, passou as mãos nos cabelos prateados, pintou os olhos com um lápis grosso, abriu a gaveta de baixo, tirou as fotos da casa da mãe, onde tinha nascido, mas nunca mais depois da travessia tinha voltado lá. Olhou o detalhe na fotografia onde as tias, a mãe e a avó Lúcia e mais duas primas rodeavam a mesa da cozinha. Elas abriam uma massa folheada ao redor do mármore marrom, sorriam com as mãos brancas de farinha. Quem será que tirou esse retrato? E ali, registrado no papel fotográfico, Doralice se viu tão feliz. Ela voltou o rosto para o espelho e gostou de se enxergar sem maquiagem, no silêncio. Ela começou a entender o que se passava com ela. Doralice queria ter o tempo de descobrir o que brotaria de dentro dela, o que nasceria com frescor. Parar é bom, falou para si. Uma atriz não precisa de uma saída de cena triunfal. Ela se afasta. Apenas as cortinas se fecham e as luzes se apagam. Você já sentiu vontade de parar, mesmo sentindo amor?